Evandro, eu comprei um forno de fusão novo direto com o fabricante, só que parece que ele veio usado. Eu tenho algum risco? Então, seguinte, eu entendo que quando você entra em contato com o fabricante e encomenda um forno novo, você obviamente quer receber o equipamento de forma que você visualmente entenda perfeitamente que aquilo ali é novo, que nunca foi usado. Só que tem uns motivos pela qual você pode receber um forno já usado, digamos assim. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Evandro Damasceno e aqui nós te ensinamos a ganhar dinheiro transformando a garrafa de vidro em itens como acessórios, itens de decoração, brindes, troféus e vários outros através da técnica do Fuse. E aqui eu vou tentar esclarecer a dúvida de algumas pessoas que falam para mim que compraram um forno de fusão direto com o fabricante, um forno novo, pagaram por um forno novo, só que quando receberam esse equipamento, perceberam que, talvez pela cor da resistência ou pelas bordas da porta, seja uma porta horizontal ou porta vertical, você percebe que o forno já foi usado. E aqui eu vou tentar ser o mais breve possível para que vocês entendam claramente por que que isso acontece. Não necessariamente isso tem a ver com o forno ser reciclado, ou seja, o fabricante pegou um forno que ninguém usava mais, ou que já passaram para ele, algum outro cliente passou para ele um forno usado, ele somente passou uma mão de tinta e vendeu para você. Isso não necessariamente quer dizer que o fabricante fez esse esquema, digamos assim. Mas isso se deve sim a um ponto muito importante, um ponto mais focado na área técnica, na estrutura do forno, que caso o artesão não tome o máximo de cuidado, assim que recebe o forno de fusão, se não foi instruído para isso, o próprio artesão, talvez no primeiro, segundo ou terceiro uso do forno, pode acabar danificando permanentemente a estrutura dele e o investimento pode não retornar. Ou seja, você pode perder o investimento que você fez no seu forno. Mas não se preocupe, porque aqui o intuito desse vídeo não é nem de longe te assustar, mas sim te ajudar a entender melhor a sua ferramenta de trabalho, caso você já tenha, ou caso você ainda não tenha e esteja pensando em adquirir um forno de alta temperatura, para que você entenda perfeitamente quais são os primeiros passos que você deve tomar quando você receber uma ferramenta como essa. Então, para essa explicação ficar o mais objetiva possível, a gente conversou aqui com o Marco, que é o engenheiro da UP Brasil, que é uma empresa especializada em criação de fornos para alta temperatura, com anos de experiência no mercado, para que ele mesmo possa explicar para vocês o porquê que quando você compra um forno novo, ele já vem com aspecto de uso, ou caso não venha, quais são os primeiros passos que você deve fazer e por que isso é importante para a estrutura geral do seu equipamento. Aproveitando que o senhor falou, Marco, da desidratação, o senhor pode explicar um pouquinho sobre isso, o que é a desidratação para as pessoas que estão começando e que não sabem o que é e tudo mais? Sim, claro. A desidratação, ela é feita pelo seguinte: todo o material, com exceção da resistência que vai dentro do forno, é feito à base de água, tá? A placa de fibra cerâmica tem água. A placa porta-resistência tem água. A massa que nós utilizamos para colar essa placa porta-resistência no isolante tem água, tá? Então o que acontece? É recomendado a desidratação, porque se a pessoa não fizer a desidratação, se você pegar um forno, independente se ele é para 800 graus, se ele é para 500, se ele é para 1000, para 1300, se você subir ele na temperatura máxima de trabalho dele de uma vez, a caixa dele vai estufar. Você vai ver a caixa dele estufar. Você vai ouvir barulhos de trinco, de quebra, de dilatação, porque vai gerar uma pressão dentro dessa caixa. E é perigoso, tá? É perigoso para o operador. Por isso que é recomendado, vai tudo escrito certinho, 100 graus por 2 horas, 200 graus por 2 horas.
abrir levemente a porta do forno a cada 40 minutos durante 4 segundos. Não é difícil, tá? Se a pessoa seguir passo a passo o processo dessa desidratação, a vida útil do forno vai ser maravilhosa. Ele vai dar aquilo que realmente a gente quer que dê, que a gente trabalha com a matéria-prima correta, tá? Já tivemos algum problema, sim, com pessoas que não fizeram a desidratação. E nesse caso, a gente, tantos anos que trabalha, tantos anos que está aí mexendo com forno, eu bato o olho no forno e eu sei o que aconteceu. Eu não sei, eu fiz tudo o que estava escrito aqui. Não fez tudo o que estava escrito aqui. Tá? Eu já percebi que não fez. Deslocou placa, soltou todo o concreto dela, deslocou isolante, dilatou caixa. Não adianta. Então eu já sei que não foi feito. E é algo simples de fazer, tá? Então, aproveitando aqui o ensejo, eu já falo. Todo forno para 500, 800, independente da temperatura, faça a desidratação, de acordo com o que o fabricante pede para fazer. E com isso, eu espero que você tenha entendido perfeitamente por que isso é muito importante, no caso, a desidratação do seu forno. Porque caso não faça, você viu o que pode acontecer com o seu equipamento. E se isso acontece, brother, a culpa é sua. Porque se você não toma os cuidados iniciais ou acredita que isso não é tão importante para a sua ferramenta, isso vai sim dar problema. Agora, quando o seu forno já vem com aspecto de uso, não necessariamente quer dizer que o fabricante reutilizou um outro forno para te vender. Nada disso. Isso simplesmente pode dizer que o próprio fabricante já fez a desidratação do forno por você, ou seja, que você talvez não seja mais tão necessário você mesmo fazer a desidratação, porque o próprio fabricante já fez, visto que essa é uma parte que é muito importante, a parte principal no uso do forno, que é os primeiros usos. Caso isso não seja feito, a estrutura é danificada. E como a gente sabe que tem artesãos que são teimosos, digamos assim, em alguns casos é mais interessante o próprio fabricante fazer essa desidratação do que deixar para que alguns artesãos façam. Porque a gente sabe que tem gente que gosta de teimar. Então, em suma, enquanto algumas empresas preferem dar esse voto de confiança e deixar com que o artesão mesmo faça a desidratação, claro, com todas as explicações, toda a instrução passada pelo próprio técnico, outras empresas preferem já fazer a desidratação após a fabricação do forno, antes mesmo de enviar para o cliente, porque existe esse risco do artesão danificar a estrutura. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!